Salve, salve a todos os capoeiristas do Brasil e do mundo. Nós estamos aqui hoje para mais um programa Trabalhando com a Capoeira, onde nós discutimos e compartilhamos técnicas, ideias e estratégias para você que deseja iniciar o seu trabalho com a capoeira ou quer melhorar o seu trabalho com a capoeira. Eu sou o mestrando Paulo Ricardo, estou aqui mais uma vez com a professora Laís e estaremos falando sobre um tema bem pertinente, bem bacana, que é onde e como eu aprendo a dar aulas de capoeira. Professora Laís, nós estamos com essa questão, né? Tem benefícios em saber isso? Existe algum lugar específico para eu estar aprendendo a dar aula de capoeira? Ou o simples fato de treinar capoeira me habilita para estar dando aulas? Então nós vamos estar falando sobre isso aqui hoje, ok? Falando sobre se tem algum lugar, se nesse lugar, se é que existe, ensina como trabalhar com capoeira. Tem benefícios em saber se existe algum lugar que nós podemos aprender a dar aulas e como aprender a dar aulas. Só treinar capoeira, eu vou para a academia e treino, já me habilita, me capacita para estar dando aula para outras pessoas? Então, professora Laís, é com você aí a palavra, né? Os primeiros questionamentos sobre esse assunto tão pertinente. Muito bom. Mestrando, assim, para a gente iniciar esse assunto, eu gostaria de estar falando sobre a estrutura de aula, né? Porque não adianta nada a gente querer dar uma aula de capoeira e a gente não saber como seria essa estrutura de uma aula de capoeira. Então, pessoal, em torno de uma aula existem vários conceitos. E um deles, dentro da estrutura dessa aula, tem que ter, claro, início, meio e fim. Então, o profissional de capoeira, quando ele vai estruturar a sua aula, você tem que saber que a aula existe início, meio e fim. E as atividades que você vai estar passando ali, a metodologia que você vai usar para poder ensinar, você tem que estruturar dentro disso, dentro do início, do meio e fim. A metodologia, né, nós já sabemos, nós já explicamos aqui para vocês, é o caminho que você usa, né, para você, onde tem os métodos, né, que você vai usar, é o conjunto de métodos onde você vai usar para ensinar algo ali para os seus alunos. E numa aula de capoeira, né, é claro que depende do professor, cada professor tem o seu método para estar ensinando ali os alunos, né, o que deseja, mas a estrutura de uma aula basicamente é isso, é início, meio e fim. Você vai estar definindo qual método, né, a metodologia que você vai estar usando para chegar no seu objetivo, para estar ensinando aqueles alunos, né, o que você deseja. Então, depende muito do professor. Às vezes o professor ele vai ensinar a mesma coisa, né, vai ensinar uma queixada ali para o aluno, mas tem professor que vai usar um método, tem outro professor que vai usar outro método. Existem aulas práticas, teóricas, também dentro da capoeira. Nós temos que ter consciência disso, que nós vamos montar estruturas de aula teórica, prática e teórica e prática, né, as duas ali ao mesmo tempo. E cada professor ele vai ensinar de uma forma, ele vai ensinar de uma maneira ali para o seu aluno. Então a estrutura da aula, né, como montar ali uma estrutura de aula. Primeira coisa, você tem que saber qual que é o público, né, que você vai, seria basicamente mesmo o plano de aula, né, que a gente já ensinou, a gente já fez aqui vídeos aqui falando só apenas sobre o plano de aula. Eu vou dar só uma pincelada aqui, mas a estrutura da aula é o plano de aula. Você tem que saber ali qual que é o público que você vai atingir, né, qual que é a faixa etária, qual que é o ambiente ali que você vai estar dando aquela aula, se é um ambiente escolar, se é um ambiente de academia. Você vai ter o seu objetivo ali dentro daquela aula, o que você quer trabalhar naquela aula ali com seus alunos, qual que é o objetivo. Você vai montar ali, se você vai precisar de algum material didático, quais são os tipos de material que você vai usar. Você vai ver ali qual metodologia que você vai usar, qual forma de linguagem você vai usar, se é para adultos, se é para adolescentes, se é para crianças, ensino fundamental, educação infantil, qual que é o método que você vai usar para chegar ao seu objetivo. O tema da aula é muito importante também, porque o tema tem que estar ligado com o objetivo, né, num todo. É importante você fazer uma análise também daquela aula, como que saiu ali no final, né? Acabou a aula, faz uma análise, se saiu tudo conforme você programou, se teve alguma interferência, se teve alguma observação que você pode estar melhorando nas suas aulas. Então,
o profissional de capoeira, o professor de capoeira que dá aulas de capoeira, porque existem sim capoeiristas, né, que só treinam capoeira, que não querem dar aula, né, de capoeira. Mas existem aqueles capoeiristas que são os profissionais de capoeira, que trabalham com isso. Então ele, para dar uma boa aula, para aprender a dar aula, ele tem que saber a estrutura no modo geral, como que ele vai fazer ali com os alunos, como que ele vai ensinar. Então, pensando nisso, pessoal, eu faço uma indagação para vocês, né? E também para a professora Laís. Será então que qualquer capoeirista está pronto para dar aula? Será que qualquer capoeirista já está apto para estar ministrando aulas de capoeira? Então, infelizmente não. Por quê? Porque, como a professora Laís disse, nós já falamos aqui um pouco sobre isso nesse vídeo, o simples fato de você ir e treinar capoeira, até mesmo conhecer a historicidade, fundamentos e rituais da capoeira, não é só isso que te coloca apto com as capacitações para ensinar. Mas por que isso? Porque existem estratégias, existem capacitações que vão te levar a ministrar boas aulas. Olha só, vamos raciocinar. Por exemplo, um jogador de futebol que é excelente, um craque de futebol. Uma pessoa ser um craque no futebol, um excelente jogador, não quer dizer que ele está pronto para ser um treinador. Não quer dizer que ele está pronto para ser um dirigente de um clube. Porque para ser um bom treinador, para ser um bom dirigente de um clube, tem capacitações específicas para isso. E eu peguei dois exemplos, tanto o treinador quanto um dirigente de um clube. O dirigente tem algumas capacitações que ele precisa saber, administrativas, de gestão, e o técnico precisa conhecer mais sobre tática, sobre determinados fundamentos de jogo, certos tipos de análise. Então é a mesma coisa na capoeira. O capoeirista ele pode ser um excelente, né? Tanto na parte técnica quanto na parte de historicidade, de fundamentos rituais. Isso é bom, né? Para você ir lá ensinar, você tem que ser antes capoeirista, né? Para você ser como a professora Laís aqui, se a pessoa escolher ser um profissional de capoeira, o primeiro pré-requisito é amar a capoeira e ser capoeirista. Treinar, conhecer técnica da capoeira, conhecer os fundamentos rituais, historicidade, musicalidade, enfim, tem que conhecer todas essas áreas da capoeira em si. Mas então, se você já é um capoeirista e quer ser um profissional de capoeira, quais são as capacitações, as capacidades que a pessoa, o capoeirista, deve buscar para se tornar apto para estar ministrando aulas de capoeira? A primeira delas é ter uma metodologia de ensino específica. De nada adianta você ir lá dar aula se você não sabe nem o conceito de metodologia, o que é metodologia, e uma metodologia específica para o ensino de capoeira. O que seria isso? Você saber quais são os métodos acertados para estar ministrando capoeira. Não é só aquilo que você viu alguém fazendo, e sim algo que já foi estudado e aplicado, ou seja, pesquisa, estudo e experimento. Alguém pesquisou, alguém estudou e experimentou para falar, escrever e colocar na prática que funciona. Então, primeira coisa é metodologia específica. Outra coisa, o profissional de capoeira que vai estar dando aula, ele precisa conhecer um mínimo que seja de anatomia básica. Ele não pode ficar falando batata da perna, né? Isso aí, mas qual o problema disso? O problema é que você deixou de ser uma pessoa que está fazendo para você e está passando a cuidar de outras pessoas e que você quer estar no mercado de trabalho. Então você tem que ter um conhecimento de anatomia básica. Você saber o que são membros superiores, membros inferiores. Você tem que saber como que são os movimentos flexão, extensão, hiperextensão. Você ter um mínimo de conhecimento anatômico para estar falando. Você não vai falar coxa, não. Você saber o que é quadríceps, o que é bíceps femoral, o que é bíceps, tríceps, ombro, deltóide, enfim. Conhecer um mínimo de anatomia básica. Outra coisa, o profissional de capoeira, ele tem que conhecer um mínimo também de socorros urgentes. Porque você está lá na aula, os primeiros socorros, quem deve prestar é quem está ali. Ainda que seja, pelo menos conter para ninguém chegar até que
o serviço do SAMU, do resgate, chegue para atender determinada situação, porque nós tentamos o máximo evitar esse tipo de coisa, mas pode acontecer. Então você tem que ter essa noção também de socorros urgentes. Então você tem que saber metodologia, você tem que saber um pouco de anatomia, socorros, fases de maturação. É super interessante que você conheça fases de maturação, faixas etárias. Por quê? Uma aula para educação infantil é de um jeito, uma aula para um ensino fundamental é de outro, aulas para adolescentes, que estão naquela fase de transição antes de chegar na fase adulta é um outro tipo de aula, aulas para adultos, outro tipo de aula, aulas para a terceira idade são outro tipo de aula, aulas quando você tem alguém que tem alguma necessidade especial na sua turma, você tem que conhecer um pouco, nós já temos um conteúdo que fala sobre isso, uma capoeira adaptada, porque você pode ter lá cadeirante, você pode ter Down, você pode ter hiperatividade, autismo, e você tem que conhecer isso, não adianta cair lá e fazer de qualquer jeito. Então existem algumas especificidades, algumas características, capacitações que você deve buscar. E aí nós continuamos com essa indagação. Então, eu já sei, entendi que precisa disso, que vocês falaram de metodologia, até métodos de prospecção de alunos, métodos de retenção de alunos, eu entendi isso. Mas existe então algum lugar? Eu nunca ouvi falar. Será que você ouviu falar de algum lugar que ensine isso? Não é ir lá e a pessoa fala assim, o que nós vimos muito na capoeira, eu sou lá final dos anos 80 que eu comecei na capoeira, tive bem lúcido ali nos anos 90 também na capoeira. Como é que acontecia? Você ia lá, fazia o seu treino, observava o mestre, o professor dando aula, no máximo você replicava aquilo ali sem saber por que estava fazendo e nem sabendo se está certo ou não. Hoje em dia, será que existe, professor Laís, algum lugar onde as pessoas possam buscar para se capacitar a estar ministrando aulas de capoeira? Antes até de eu estar respondendo essa pergunta, eu gostaria de complementar o que você estava falando. Dar um exemplo até do balé, Nós podemos ver que existem bailarinas que brilham no palco, Que elas dançam e parece que dançam com a alma, mas não sabem ensinar, não são boas professoras de balé. E assim também, igual você explicou, na capoeira. Existem capoeiristas excelentes, capoeiristas que jogam, que dão mortal de 2 voltas, que tiram os golpes de maneira exemplar, executam ali, de uma forma certa, mas às vezes essa pessoa não tem as capacitações para estar ensinando. E muitas pessoas acham que dar aula é tipo assim, eu nasci com isso. Não, ninguém nasce, se já nasce ensinando, não. A primeira coisa é se você tem vontade ou não, você tem que querer. Se você não quer, não tem jeito. Não, eu não quero, então você não vai conseguir. Tem uma pessoa que dá aula tão bem, ele sabe ensinar tão bem. A primeira coisa é porque ele quis, então você tem que querer. Agora, se você quer, não basta apenas querer. É isso aí. Não é porque o outro nasceu com aquilo. Tem que buscar essas capacitações, tem que buscar essas habilidades para estar desempenhando essa atividade. Então, para você que deseja ser um profissional de capoeira, trabalhar com capoeira dando aulas, aqui a gente está falando de aulas, ser profissional da capoeira dando aulas, existem sim lugares que você pode estar buscando essas capacitações. O primeiro lugar é com o seu mestre, com seus professores, se eles dão aula para vocês, eles têm alguma coisa sim para te passar. Estudos comprovam que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Então, se você deseja trabalhar com capoeira, se você deseja viver de capoeira, você deve buscar estar com pessoas que fazem aquilo que você deseja, que você sonha. Então, o primeiro lugar que você deve buscar é ali no seu dia a dia, no seu cotidiano, as pessoas que estão ali ao seu redor, que dão aula para você, que trabalham com a capoeira, que você conhece, seus amigos, o seu mestre, seu professor, mas às vezes falta algo, então aquilo que está faltando, às vezes você não, a forma ali que o seu professor, que o seu mestre às vezes está te mostrando como trabalha, às vezes você quer algo a mais. Existem a internet, existem livros, busquem livros, essas capacitações. Às vezes, para a gente nos tornar um bom profissional de capoeira, a gente não pode somente saber ali a capoeira em si. Nós temos que buscar técnicas de marketing,
metodologia, temos que aprender os tipos de metodologia que existem, como trabalhar com criança. Igual o mestrando falou, devemos saber um pouco sobre anatomia, sobre primeiros socorros. Então, existem sim lugares que você pode buscar esses conhecimentos, né, que vão complementar para você se tornar um bom profissional de capoeira. Então, buscou ali, né, aprendeu ali com seu mestre, com seu professor, seja olhando, seja perguntando, mas também, hoje em dia, existem cursos específicos, né, para profissionais de capoeira. Lá você não vai aprender a dar martelo, a gingar, a dar salto mortal. Você vai aprender especificamente a trabalhar com capoeira. Como conseguir alunos, estratégias, né, igual eu disse aqui, de marketing, estratégias para você poder estar retendo, né, esses alunos, para estar lotando as suas turmas, estratégias especificamente para capoeira, tá, gente? A gente está falando desses cursos que são específicos para capoeira, que ele não é genérico, né, que funciona para tudo, não. São cursos que são específicos para capoeira, como que você vai ganhar alunos para capoeira, como que você vai fazer a sua estratégia de marketing, como que você vai ensinar aquelas crianças, aqueles adolescentes e adultos, metodologias, né, comprovadas que funcionam, métodos que realmente funcionam. O que nós temos que pensar é o seguinte, se você quer algo na sua vida de verdade, você tem que saber onde buscar, que é sobre isso que ela está falando. E, por exemplo, se eu estou com um problema, se eu estou com um problema no meu estômago, eu vou procurar um cardiologista. Se eu estou com um problema no estômago, eu tenho que procurar um gastroenterologista, que é um médico que fala, que sabe, que se especializou na questão do sistema digestivo. O cardiologista, ele é especialista nessa questão do sistema circulatório, coração, veias, artérias, essa questão. Então, o que eu estou querendo dizer? Se você quer viver de capoeira, trabalhar com capoeira, você tem que ir onde, né, tem pessoas que têm autoridade para te ensinar isso, né? Não tem nada a ver com sair de grupo e ir para outro grupo, não tem nada a ver com isso. Você pode continuar, aliás, você deve continuar no seu grupo, honrando o seu mestre, honrando os seus líderes, continue lá, mas não há problema algum em querer se especializar para chegar. De repente, se o seu sonho, o seu mestre não vive de capoeira, não quer viver de capoeira, não tem problema nenhum, ele continua sendo mestre. A pessoa continua a ser professor, continua sendo professor de capoeira com as especificidades dele. Mas se você quer ampliar, né, converse com a sua liderança e vá atrás desses conhecimentos específicos. Eles não estão apenas nas faculdades, nas universidades, porque lá te dá só uma visão geral das coisas, né? Você amplia um pouco, mas não tem nada lá dentro que é específico de nenhuma universidade no mundo que é específico só para capoeira. Até onde eu sei, não tem. Já pesquisamos sobre isso, não tem. Mas, como a professora Laís disse, existem cursos hoje, online e até mesmo alguns presenciais, que vão capacitar as pessoas para o tal. É isso aí. Então, porque tem uma diferença muito grande, né, de uma aula para adulto, né, ali que você pega o seu treino ali com o seu mestre, com o seu professor, para você transmitir aquele conhecimento para uma criança, né, numa escola. Existem sim técnicas, estratégias para você trabalhar com criança, para você trabalhar com adolescentes em escolas, para você prender a atenção daqueles alunos, né, para você manter o engajamento desses alunos nas suas aulas, né, porque não adianta nada você saber conquistar os alunos e não saber mantê-los ali, né, o ano inteiro e dar continuidade no seu trabalho, né, que seria a estratégia de prospecção de alunos e retenção também de alunos, né? Então, você tem que saber como conquistar aqueles alunos e como mantê-los ali na sua aula. Verdade. Então, esses cursos, né, específicos na área ali da capoeira têm ajudado muitos profissionais, né, muitos capoeiristas que querem ser profissionais da capoeira. Esses cursos, eles têm encurtado um pouco o caminho, né? Exatamente. Às vezes o que o seu mestre gastou a vida inteira para poder aprender, né? Você vai estar aprendendo ali num curso, conhecimento ali de anos de prática. Mais uma vez frisando que não é técnicas de capoeira. Sim. É como dar aulas de capoeira.
Porque de repente, eu vou repetir, porque de repente a pessoa pega o vídeo no meio Sim. e tá falando, está ensinando capoeira online, não sei o quê, até porque isso é uma outra discussão. Mas nós estamos falando sobre como dar aula de capoeira, ok? É como ensinar a capoeira. E ela falou das escolas e tal, serve também para academias, né? Às vezes a pessoa, hoje, os mesmos métodos que eram usados lá no passado não funcionam hoje. As coisas vão evoluindo. As crianças hoje já nascem mexendo na internet. Não estou falando que você tem que colocar a internet, mas lá na sua aula, se você não fizer nada que seja atrativo para eles, que tenha uma fluidez, a capoeira aqui vai perder. Porque eles não vai ser interessante eu chegar lá com cara feia e tem que fazer 100 e pronto, acabou. Não vai, nem nas academias vão ter isso mais, porque as pessoas mudaram, a coisa evoluiu, mudou. Né? Vamos respeitar fundamento. Isso não tem a ver com fundamento, não tem a ver com ritual, não tem a ver com método de ensino. Isso aí. Até para você ensinar o fundamento, ensinar o ritual, ensinar a história da capoeira, você tem que ter um método atualizado para ensinar isso, senão não se torna interessante. Verdade. E é normal, né? A pessoa que está iniciando ali, né? Querendo trabalhar capoeira, está dando ali a sua primeira aula, é normal ficar nervoso, ansioso. Mas se você se sentir bem preparado, se você se sentiu ali que você está com as capacitações ali, que você está sendo um profissional preparado para aquilo, fica tudo muito mais fácil. Então você consegue evoluir em menos tempo. A gente não tem tempo, né, hoje em dia para ficar perdendo, né, batendo cabeça na parede, né, sendo que a gente tem ali às vezes a coisa pronta ali para a gente, só basta a gente pegar e aplicar. Então, existem sim lugares onde você pode estar aprendendo a dar aula de capoeira, né? Seja ali com o seu mestre, com o seu professor, seja com o seu aprendizado, né? De anos, né? Você às vezes leva anos sozinho, você pode levar anos para poder estar chegando aonde você quer. E existe também os cursos para estar encurtando esse você caminho. Tem que pensar o quanto tempo você quer estar lá. Nós, mais uma vez, não estamos aqui falando de você formar mestre, porque não é só quem tem uma graduação altíssima que tem que dar aula de capoeira. Esse é um outro conteúdo que nós vamos falar só sobre isso, mas eu vou dar uma pincelada aqui. Uma pessoa que já tem tipo 7 anos de capoeira, 8 anos de capoeira, não pode dar aula de capoeira, não pode trabalhar com capoeira, não pode viver de capoeira. Por que não? Formação capoeirística é uma coisa, dar aula de capoeira é outra. Óbvio, tem um tempo mínimo. Um cara entrou hoje na capoeira, faz um curso e amanhã está dando aula com 1 ano, 2 anos só de capoeira. Mas, poxa, 5 anos, 6 anos, e a pessoa de repente tem uma necessidade. Hoje em dia as pessoas precisam gerar resultado nas suas vidas, senão não ficam mais. E geralmente, se a pessoa estiver ali só 1, 2 vezes na semana, fazendo mais por hobby, qualquer problema que ocorre na vida dele, ele não tem justificativa para continuar. Às vezes nem de frente para sua mulher, ou a sua mulher de frente para o seu marido, para sua família. Não tem justificativa. A pressão externa vai fazer com que ele saia da capoeira e nós perdemos. De repente, se a pessoa já estivesse dando aulas, né, ministrando aulas, né, aí esse retorno ajudaria que ela continuasse, né, na capoeira. Formação para ser professor, para ser mestre, é outra coisa. Não é disso que nós estamos falando aqui. E, né, a gente acredita que aquela pessoa que vive de capoeira, ela produz muito para capoeira. Porque ela vive 24 horas em torno da capoeira. Ela está pesquisando, ela está estudando, ela está viajando, ela está treinando, ela está formando outros capoeiristas. Então, a pessoa que vive ali de capoeira, ela está somando muito com a capoeira, né? E a gente vê pessoas que falam, eu não vivo de capoeira, eu vivo pra capoeira. Legal, se você treina capoeira, se você vive pra capoeira, legal. Mas se você pensa na capoeira 24 horas por dia, igual quem vive de capoeira, né? Que tira o seu sustento daquilo, que tem que estar a cada dia melhor, a cada dia se especializando mais, buscando mais conhecimento, buscando estar dando boas aulas, formando novas pessoas, novos capoeiristas. Então, a pessoa que vive de capoeira, ela dedica 24 horas, 7 vezes por semana, 30 dias por mês, 31 dias por mês e o ano inteiro para capoeira. Não tem final de semana, não tem feriado, não tem de madrugada. Então, antes, né, da gente falar, julgar quem vive de capoeira, não. Olha o que essa pessoa está fazendo em prol da capoeira. Então, existem sim lugares as quais você pode buscar informações e capacitações para ser um bom profissional de capoeira. Então, pensando nisso,
Quando então que eu devo buscar um lugar desse? Quando que eu devo ir atrás de um lugar desse? Primeira coisa é quando você, na sua vida, você fez uma análise, né, sobre a sua vida e falou assim, poxa, eu quero trabalhar com capoeira. Eu decidi, eu olhei, eu já analisei prós e contras e eu quero trabalhar com capoeira. Então, quando você decide que você quer trabalhar com capoeira, você é o primeiro momento, o primeiro insight que você tem para ir atrás de recursos para isso. Porque se você cair no mercado de trabalho de qualquer jeito, vai se frustrar, vai falar que não dá para viver de capoeira, porque dar aula de capoeira não dá retorno. Não é que não dá para viver, não é que não dá retorno, é falta de capacitação. E aí a pessoa entra num sistema de defesa, né? E fala assim, não, a culpa é da escola que não quis, a culpa é das academias, a culpa é do Brasil que não dá para viver de capoeira no Brasil, porque o governo isso, o governo aquilo. Não tem nada disso. Conheço vários capoeiristas, vários que moram na Europa, Estados Unidos, e vou falar para você, tem pessoas que eu conheço que vivem de capoeira aqui no Brasil, que têm condição de vida melhor do que alguns que vivem lá fora. Isso eu conheço, ok? Então isso não quer dizer que se você está aqui, né, não vai dar para viver de capoeira. Outra coisa que você tem que pensar, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então você tem que ter isso bem definido. É lá que eu quero chegar. Eu quero ter equipe, alunos. Quando eu chegar professor, quando eu chegar a ser um mestre, eu já quero ter um trabalho renomado que traga resultados não só financeiros, mas todos os tipos de resultados, né? Nos alunos, nos pais, na sociedade e também no resultado financeiro. Se você quer isso, esse é o momento, é o quando, né, que você tem que prestar atenção e ir atrás desses recursos. Não adianta nada você ficar pensando que vai cair do céu. Uma hora eu aprendo, vou ficar só olhando. Dá para aprender sem buscar algum curso, sem estar em algum lugar? Dá, mas vai demorar quanto tempo? Né? Eu demorei 20 anos, tem 20 anos que eu dou aula, não é 20 anos de capoeira, 20 anos que eu dou aula de capoeira. Hoje nós chegamos num consenso, num método, depois de dar aula 20 anos, depois de fazer faculdade, depois de viajar, depois de treinar, de fazer workshops, de fazer centenas de coisas hoje, né? Mas aí é com você, se você está disposto a esperar 20 anos, 25 anos, para começar a ter um retorno, ter uma equipe, né? Você ter alunos, você ter retorno financeiro. Mas mesmo assim, se você quer, se você tem um quando lá, a partir do momento que você decidiu que você quer viver de capoeira, você também tem que estar disposto, você deve estar disposto a pagar um preço. Tem um sacrifício. Às vezes vai ter um sacrifício de tempo, porque você vai ter que ficar estudar. Vai ter um sacrifício, às vezes, financeiro, você vai ter que investir nesse curso, porque, vamos falar aí, quando você viaja e faz um workshop, todo lugar que você vai fazer um workshop de capoeira, vivências, cursos, seja lá qual for o nome que dá, é de graça? Quando é com mestres renomados? Não, muitas vezes você sai da sua cidade e vai até para fora do Brasil, vai para outros lugares no Brasil, anda de ônibus, cansa, chega lá você ainda paga. Está errado? Não, está certo, está certo. Você faz esses cursos, você vai para lá, vai para cá. Então você tem que estar disposto a investir isso. E muitas vezes você fez esse curso, gastou dinheiro com viagem, com hotel, com comida, com workshop lá, e o retorno foi mínimo, se é que teve alguma vez. Verdade. Será que você alguma vez já investiu em algum curso que te deu um retorno, que quando você foi para o mercado de trabalho funcionou? E foi lá para o dia a dia e falou assim, nossa, agora eu sei o que faz. Eu sei como que monta uma aula, eu sei como que monta aulas no ano, eu entendo de fases de maturação, eu entendo de anatomia, eu sei o que é um plano de aula, eu sei o que é unidade didática, eu conheço muito bem socorros. Você tem todo esse conhecimento? Você sabe como ensinar musicalidade na capoeira, ou você só pega o berimbau e toca e pronto, acabou, copia aí? Ah não, eu faço parte por parte. Quem te falou que só isso é metodologia de ensino de alguma coisa? Verdade. Até os músicos têm metodologia de ensino, as grandes escolas de música, do balé, as grandes escolas mundiais, por exemplo, o russo famoso lá, o Bolshoi, um dos maiores do mundo, uma das maiores escolas do mundo de balé. Você acha que eles não têm metodologia, que eles não estudaram, que eles não pesquisaram, que não tem cursos específicos? E na capoeira muitas das vezes nós ficamos nesse assunto, não, é só vendo que aprende, só audiovisual. Gente, isso daí
funciona? Funciona, mas o que é mais efetivo? O que te traz resultados, né? Tem um prazo, mas o prazo ele é encurtado, né? Essa questão do tempo é uma outra discussão que nós podemos ter em outros conteúdos aí. Então, se você quer, vai atrás. Verdade. Decidiu, vai atrás. Busca onde estão, né? Ou aonde estão aqueles cursos, aquelas pessoas capacitadas para poder te ensinar a trabalhar com capoeira. Lembrando, você continua no seu grupo. Você só sai se for por outros motivos você quiser. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Verdade. E também, né, assim, pro capoeirista, eu acho assim, a pessoa que quer viver de capoeira, se o plano A é viver de capoeira, né, mas qual que é o plano B? Fazer o plano A dar certo, né? Porque tem gente que entra, quer viver de capoeira, tem viver de capoeira como plano A, mas tem o plano B, C, D, porque se o plano A não der certo, tem os outros planos. Não, o plano B tem que ser fazer o plano A dar certo, tá bom, pessoal? Então a gente vai pro próximo, né? Como eu aprendo, né, dar essas aulas de capoeira? Bom, existem diversas maneiras para a gente estar aprendendo, olhando, ouvindo, colocando, né, praticando, fazendo. Então, nós olhando, quando nós estamos olhando ali o nosso professor dando aula, alguém dando alguma atividade, a gente aprende também, claro. Nós, né, os capoeiristas, só que não é só isso, né? Tem capoeirista que acha que é só olhar, né? Já viu, às vezes chega num workshop, num curso, alguma coisa, tem um monte de capoeirista que só fica lá de canto, lá só olhando, só querendo pescar, né? Para depois copiar e fazer. Aprende? Aprende sim, mas não deve ser só isso, né? O capoeirista ele tem que saber que ele precisa estudar, que ele precisa buscar informações, né? Para poder aprender da aula de capoeira. E ele precisa também praticar, colocar em prática aquilo que ele está aprendendo. Então, nós devemos estudar, nós devemos sim observar as aulas, observar, né, aquelas pessoas que vivem de capoeira, que a gente admira, o que elas fazem, nós devemos observar. Nós devemos colocar em prática, né, ter ali um momento ali de estágio, né, que aqui no nosso grupo a gente fala que é o estágio, né, nós ensinamos ali a parte teórica para a nossa equipe, depois ela vai para a parte prática, que seria, né, os estágios. Então, você precisa sim estudar, buscar o conhecimento, pague o preço por isso, sabe? Porque o conhecimento ninguém pode tirar, entendeu? É o melhor investimento que você pode fazer em cursos, em, né, conhecimento mesmo, em livros, em artigos. Busque esse conhecimento para você colocar em prática nas suas aulas. Então, você vai aprender da aula assim, estudando, pesquisando, você vai aprender a dar aula assim, vendo, olhando, mas não é só isso. Você vai aprender a dar aula assim, colocando em prática aquilo que você aprendeu no decorrer ali do tempo, no decorrer das suas pesquisas, dos seus estudos. Então, como aprender a dar aula, né? Então, seria dessas maneiras, você vendo, você estudando, você praticando. A estrutura para quem quer aprender qualquer coisa na vida, né? Ele primeiro deveria ser, né? Pesquisar, né? Estudar e depois experimentar. E hoje nós ensinamos isso, né? A pessoa que quer, você que quer, faça uma pesquisa. Faça uma pesquisa, não tem só Paulo, Ricardo, Laís, e Paraíba, e Bruna, e Tchalu, e é pessoal desse grupo que vive de capoeira. Existem muitos, eu tenho muitos amigos, mestres, professores, pelo mundo afora que vivem de capoeira. E tem muitos que vivem bem. E não são apenas um grupo seleto que foi iluminado para fazer isso. Não. Foram pessoas que buscaram fazer isso. Então você pesquise essas pessoas, estude se elas oferecem algum tipo de curso, alguma coisa. Estude, né? Vá atrás não só disso, de artigos, de livros específicos para dar aula. Então você pesquisa, você estuda, experimenta. Ela falou de como nós fazemos aqui, vou estar abrindo para vocês, né? Vou estar entregando para vocês aqui. Como que nós fazemos? Ela disse, nós ensinamos na teoria, né? Damos o curso para a pessoa vai lá, ela estuda, depois ela vai para a fase 2, que é a fase de estágio, entendeu? Como é que funciona o estágio? Em duas fases, observação e intervenção. A pessoa também não adianta só observar e depois já cair direto lá na observação. E como que é essa intervenção?
Quem é o profissional capacitado que está ensinando essa pessoa que já ensinou ela na teoria, que está ensinando ela ainda na fase de observação, e quando ela for na prática, ela vai dar partes daquela aula, ela não vai chegar lá e já sair e dar a aula toda, não. A intervenção vai ser, por exemplo, uma aula de 50 minutos, a pessoa vai dar 20, 25, aí você que está liderando vai lá, continua a aula para ela continuar observando. Aos poucos você vai aumentando essa questão da intervenção, quando vê a pessoa está dando uma aula toda com você observando. Aí você passa a observar aquela pessoa que aprendeu. Daqui a pouco ele está capacitado, porque ele pesquisou, ele viu quem ensina, depois ele estudou o que era necessário, o específico, porque não adianta ficar estudando também. O professor vai falar, lê artigo, lê livro. Você vai ler livro da história do mestre Bimba. Isso é muito massa, muito legal, mas não tem a ver com dar aulas. Isso daí, o capoeirista ele já tem que saber essas histórias, ele tem que saber como capoeirista, isso nem como profissional de capoeira, não. O capoeirista em si, na minha concepção, ele tem que conhecer da história, de fundamentos e rituais da capoeira. Isso é básico, já falei aqui hoje, né? Isso é básico do capoeirista. O capoeirista não só levanta a perna, ele tem que saber por que ele levanta a perna, de onde veio. Isso ele já tem que saber. Agora nós estamos falando de livros e artigos, cursos específicos de como ensinar a dar aulas de capoeira. Então é isso. Então você tem que estar ligado em cada uma dessas fases aí. Se você quer ministrar, ser um grande profissional de capoeira, ok? Agora a gente tem que saber os benefícios, né? Quais benefícios trazem assim, para a gente ser... São muitos benefícios. O primeiro benefício que, quando você foi lá, buscou onde, o lugar certo, buscou como fazer, a primeira coisa que você passa a ter é uma consciência tranquila de saber realmente o que você está fazendo. Né? No passado, eu cheguei em situações de estar lá dando aula lá, de ter muito aluno até, o que não significa que você sabe fazer, porque era moda nos anos, meados dos anos 90, era moda, né, ter aula de capoeira, todo mundo queria ser capoeira, era um boom da capoeira, só que se você vai viver de capoeira só quando está no boom, né? Aí tinha aquela moda, mas eu mesmo ficava assim, cara, será que aquilo lá que eu passei hoje foi legal? Será que eu comecei a aula no jeito certo, finalizei do jeito certo, será que o desenvolvimento foi certo? Poxa, como é... Então, o primeiro benefício de quando você foi lá, fez o curso, tal, achou, é ter uma consciência tranquila. O segundo benefício que você passa a ter, um outro benefício, podemos dizer dessa forma, que você passa a ter é ter o resultado ali, de aquilo que você tem que passar, que o aluno chega esperando de você, ou de repente o pai, se for uma criança, espera que você passe, você passou um conteúdo de verdade. Você não foi lá e só ficou enrolando. Né? Quem aí fez educação física na escola, que na época o professor era assim, educação física, jogava uma bola pro alto, aí ficava todo mundo lá batendo bola. E muitas das vezes eu era um cara chato, eu gostava de bater bola, de bater pelada, né, que a gente falava, jogar lá e tal, à toa. Mas eu ficava assim, poxa, eu não vou aprender, não tem basquete, não tem vôlei, não tem nada da ginástica, não tem... Porque eu sempre gostei muito de esporte e ficava querendo ver o conteúdo da educação física. Não, a educação física era só, parecia um recreio, que ia bater bola, o professor ficava no canto tomando uma coca e comendo uma coxinha lá no canto lá. Será que você é o professor que está lá, o rola-bola, o chamado rola-bola, só que você é o toca berimbau e deixa fluir, deixa acontecer, deixa a energia fluir? Não é só isso, não. É ter essa consciência que você foi lá, né, e que você ensinou para o aluno o produto que o pai pagou para aquela criança estar fazendo. Obviamente também era assim, não sei se a professora Laís pegou essa época, na minha época era, você estava numa roda, você queria aprender uma música de capoeira, aí você falava, ô mestre, tal, como é que é essa música? Você não ouviu não? Da próxima vez você presta atenção. Era assim. Como é que faz esse movimento, essa acrobacia, esse floreio, sei o quê? É assim, fazia só e pronto. Isso é método de ensino, né? Você só pegar e fazer. Uma pessoa que é mega talentosa, ele olha e faz. Mas quantos outros? Qual que é a via de regra? É um monte que vai precisar de um tempo. Eu, para aprender a fazer um salto mortal, demorei mais do que os meus amigos da época a saltar. Mas eu fui buscar como que fazia os métodos. Hoje eu ainda faço, com 40 anos eu ainda faço, e um monte aí hoje não faz mais, porque não entenderam
como que é o processo. Então, quando você entende qual é o processo, você tem consciência sua, consciência que os seus alunos estão obtendo o resultado esperado. Você tem também, por que não, o resultado financeiro, porque quando a sua aula você começa a dar boas aulas, sabendo prospecção de alunos, sabendo metodologia de ensino específica de capoeira, sabendo o sistema de retenção de alunos lá, o que acontece? A tendência é a sua aula ficar cheia, né? E nem relógio trabalha de graça, não é? Por que as pessoas falam que no Brasil tem menos valor para capoeira? Porque lá fora ninguém dá aula de capoeira de graça. O brasileiro sai daqui e vai lá cobrar. Por que ele não cobra aqui? Existem pessoas, né, que realmente não têm condições. Então, se você tiver um projeto, né, aliançado com um governo ou com uma grande empresa, sem problema, mas faça uma peneira, porque tem muita gente em projeto que tinha condição de pagar e está lá sugando e depois não dá valor nenhum. Entende? E fora essas pessoas também que não têm condição de pagar, elas podem pagar de outra forma, né? Exatamente. Não faltando os treinos, ajudando às vezes em algo ali, né? Montar um instrumento, limpar ali o ambiente, então você pode dar geral valor. Esse valor. Mas se tem condição de pagar, pobre, é melhor, então não vou fazer, então não faz, porque se ele não paga a sua mensalidade de repente 70, 80, 90, 100 reais, não sei quanto é a sua mensalidade, quantas vezes você trabalha na semana, ele não paga a sua 100, vou colocar a sua 100 reais de capoeira para treinar 2, 3 vezes na semana, ele vai pagar 200 para treinar outras lutas, para fazer outras coisas, ele vai gastar na balada, isso que eu ia falar, ele vai gastar na balada, em uma noite ele vai gastar 500. Aí para capoeira ele não pode, mas para problema de quem bebe, estou falando aqui de quem bebe, quem gosta de balada, quem não gosta, mas se pode gastar lá na balada, por que não pode investir no seu trabalho que você correu atrás para poder estar se capacitando? Então, se você tem capacitação, você tem o direito e gera resultado, porque as pessoas começam a entender o seu resultado. E um outro benefício é o reconhecimento. Não adianta. Se você tem um bom trabalho, o seu trabalho chega primeiro do que a sua pessoa. Com certeza. Em qualquer ambiente, quando você chega na escola, o dono da escola, os pais, as professoras já falam de você. É assim mesmo. A sua família vai começar a falar bem de você, falar, olha, eu achava que capoeira era coisa de vagabundo, e hoje o fulano tem retorno, olha, construiu várias coisas na vida dele, conquistou várias coisas na vida dele, através da capoeira. E vem o reconhecimento também da comunidade. Quantos lugares que eu já fui e que as pessoas não me conheciam, não era o meu nome. Porque tem pessoas que têm o nome seu, pessoal, não tem problema com isso, mas a pessoa fala, é o mestre fulano de tal. Aí você não sabe nem qual que é o trabalho. Conte qual é o trabalho que ele é mesmo? Ah, não sei. Ah, é o capoeirista tal, super talentoso. De que é o grupo que ele é, que escola que é? Não sei. Eu já fui em vários lugares que eu cheguei lá e falei, olha, tal. Aí, você é do trabalho tal? Ah, sou. Poxa, já ouvi falar. Mas não sabia quem era eu, não me conhecia, mas conhecia o meu trabalho. O seu trabalho vai ser reconhecido, porque ele traz resultados para a comunidade, para a sociedade e também para a comunidade capoeirística. Eu lembro na nossa cidade, há uns 9 anos atrás, nós começamos a fazer um trabalho muito grande nas escolas. Hoje nós somos mais de 50 escolas aqui na nossa cidade, 6 academias que estamos aqui também. Quando nós começamos a fazer esse trabalho, tinha pessoas capoeiristas parados aqui, muitos capoeiristas parados. E, poxa, o trabalho, o movimento ali fez com que essas pessoas voltassem. Não estou falando isso aqui para me vangloriar, não. Eu fico feliz de saber que pessoas que estavam paradas voltaram para a capoeira. De repente, a realidade na sua cidade, já teve capoeira aqui, agora não dá mais, as escolas não querem, as academias não querem. Faça você a diferença que você quer que aconteça. Isso aí. Porque nós ficamos lá, querendo falar, até os mestres fizeram isso, não sei quem fez isso, o governo não apoia. Mas na verdade, faça um bom trabalho. Olhe para você. Quem quer crescer não fica olhando para o outro, não. Quem quer crescer olha para si mesmo e vai atrás das capacitações. E depois disso vem os benefícios. Os benefícios, não fique pensando nos benefícios. Existem esses benefícios, reconhecimento, benefícios financeiros, benefícios de você estar consciente, dos pais, alunos, de todo mundo saber que você está fazendo bom trabalho. Sim, mas não fica pensando nisso. Pense no processo, pense na caminhada. Ame o que você faz, busque as capacitações específicas e os frutos virão
naturalmente. Assim. Não fique focado. É como a pessoa fala assim, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico. Aí a pessoa fica focada em ser rico, mas ele não sabe o que faz, como que faz, não sabe quem é, não sabe onde está e não sabe onde quer chegar. Porque querer ser rico não é meta. Pode pesquisar aí com qualquer coach, qualquer pessoa empreendedor vai te falar isso. Você tem que amar o processo. Então vai lá, estude com vontade, né? Vá lá, dê suas aulas com vontade. Busque realmente as capacitações e seja consciente daquilo que você está fazendo e os resultados virão. Verdade, até a pessoa que quer emagrecer, né? Se a pessoa ficar focada em emagrecer. Só no final, né? Só no assim, final, como que vai estar o corpo no final? Não consegue. Então, tem que focar no processo e amar esse processo, que aí os resultados vão vir automaticamente. E, na verdade, os primeiros momentos são ruins, tanto do treinamento, quem entende de treinamento, quem estudou sobre treinamento de qualquer esporte, na capoeira é a mesma coisa. Se você começa a querer melhorar uma capacidade como, por exemplo, a flexibilidade, quando você começa ali a alongar e tal, fazer todos os trabalhos específicos, a primeira coisa que acontece, isso é estudo, né, científico, tem artigo sobre isso, se você está aqui nessa linha, quando você começa a treinar ali a sua flexibilidade, faz isso, você diminui por um período e você tem que continuar quando diminui, para depois ela começar a subir, para você ter uma melhora. Verdade. Isso também é no trabalho da capoeira. Você vai estar vindo aqui. Quando você começar a buscar suas capacitações, você vai fazer isso porque você vai começar. Você tem que pagar um preço. Vai ficar cansado, você vai ter que estudar, vai ter que tirar mais tempo para estudar. Vai ter que investir vai ter que investir tempo, dinheiro, várias coisas para fazer isso. Mas daqui a pouco a curva começa a fazer isso. É isso. E a mesma coisa com o emagrecimento. A pessoa que quer emagrecer, a primeira coisa que acontece é ela murchar. Ela murcha até a musculatura primeiro, para depois queimar a gordura. Você pode pesquisar sobre isso aí e é dessa forma que funciona. Então é isso aí, né? Então, pessoal, muito obrigada por você ter ficado conosco até o final desse vídeo. Se foi interessante para você, compartilhe aí com os amigos, compartilhe com pessoas, né? Às vezes você não é capoeirista, mas conhece pessoas que fazem capoeira. Compartilhe esse vídeo com eles, eu tenho certeza que o que a gente falou aqui, as informações que nós demos aqui vai somar muito para o capoeirista que deseja ser um profissional de capoeira. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Nós todos os dias colocamos lá conteúdo de valor, conteúdos novos que agregam realmente para o profissional de capoeira e para aquele que deseja ser um profissional de capoeira. Lembrando que ser capoeirista é diferente de ser um profissional de capoeira, né? Bons capoeiristas nós temos aos montes, mas profissionais de capoeira são poucos. E o que a gente quer fazer é ajudar esses capoeiristas a se profissionalizarem naquilo que eles amam. Tá bom, pessoal? Então, se você também quiser fazer parte do nosso grupo de Telegram, né, lá todos os dias nós colocamos conteúdos exclusivos para as pessoas que participam do nosso grupo de Telegram. É só clicar no link da bio do Instagram que você já cai direto lá no grupo. Tá bom, pessoal? Então, mestrando Paulo Ricardo, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado também pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos!